do ofício das leituras do dia 8 de março de 2022, terça-feira da primeira semana da Quaresma. Do Tratado de São Cipriano, bispo e mártir, sobre a oração dominical, século III. Quem nos deu a vida, ensinou-nos a orar. Os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, outra coisa não são que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar a esperança, alicerces para consolidar a fé, alimento para revigorar o coração, leme para dirigir o caminho, refúgio para garantir a salvação. Enquanto instruem na terra os espíritos dóceis dos fiéis, conduzem-nos para o reino dos céus. Outrora quis Deus falar e fazer-se ouvir de muitas maneiras pelos profetas, seus servos. Mas muito mais sublime é o que nos diz o Filho, a palavra de Deus, que já estava presente nos profetas e agora dá testemunho pela sua própria voz. Já não manda preparar o caminho para aquele que há de vir, mas vem ele mesmo, abrindo e mostrando-nos o caminho, a fim de que nós, que andávamos errantes, improvidentes e cegos nas trevas da morte, iluminados agora pela luz da graça, sigamos o caminho da vida sob a proteção e guia do Senhor. Entre outros ensinamentos e preceitos divinos, com que orienta o seu povo para a salvação, ensinou-nos também o Senhor o modo de orar, e Ele mesmo nos instruiu e aconselhou sobre o que havemos de pedir na oração. Aquele que nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo nós ao Pai a súplica e oração que o Filho nos ensinou, mais facilmente sejamos atendidos. O Senhor tinha já anunciado que ia chegar a hora em que os verdadeiros adoradores haviam de adorar o Pai em espírito e verdade, e cumpriu o que prometeu. De fato, tendo nós recebido da sua graça santificadora o Espírito e a verdade, podemos adorar a Deus verdadeira e espiritualmente, segundo os seus ensinamentos. Poderá haver oração mais espiritual do que aquela que nos foi dada por Cristo, se foi Ele que nos enviou também o Espírito Santo? E que oração poderá ser, aos olhos do Pai, mais verdadeira do que aquela que saiu dos lábios do próprio Filho, que é a verdade? Rezar de maneira diferente daquela que o Senhor nos ensinou seria não somente ignorância, mas também culpa, como ele próprio advertiu, dizendo: desprezais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Rezemos, portanto, irmãos caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou.
A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Reconheça o Pai as palavras de seu Filho quando fazemos oração. Aquele que habita interiormente no nosso coração esteja também na nossa voz. E uma vez que o temos como advogado pelos nossos pecados junto do Pai, usemos as palavras do nosso advogado quando, como pecadores, suplicamos pelas nossas iniquidades. Se ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome nos será dado, quanto mais eficaz não será a nossa súplica para obtermos o que pedimos, se o pedimos com a sua mesma oração?